O território, a memória e o patrimônio permitem identificar suas características, vivenciando os conflitos que se estabelecem e propondo soluções para se enfrentar às vivências das experimentações, das questões reais da vida, gerando oportunidades de aprendizagem. Significar e ressignificar o entendimento de todos os conceitos estudados é mais prazeroso, valoroso, quando não ficamos somente no espaço restrito da escola. Isto é a educação integral, onde a escola deve desempenhar um papel fundamental no processo de construção e difusão do conhecimento, quando, em sua proposta pedagógica, estabelece um diálogo com os saberes das famílias e comunidades, contribuindo para a efetivação de uma aprendizagem integral que valorize a cultura e o conhecimento popular, tanto quanto conhecimento acadêmico historicamente sistematizado pela humanidade. Assim sendo, nosso trabalho de curadoria se valeu da visitação ao Cais do Valongo, à Pedra do Sal e ao Cemitério dos Pretos Novos. O Cais do Valongo, que recebeu o título de Patrimônio Mundial da União, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, é um local que remete ao passado colonial brasileiro, um lugar que evoca memórias dolorosas de um profundo racismo estrutural entre brancos e negros. Um local que era o principal porto de entrada dos escravos africanos em território brasileiro até meados do século XIX. A região é marcada pela resistência de africanos que foram retirados à força de suas cidades natais para servir aos senhores de engenho. A Pedra do Sal, localizada no Morro da Conceição, faz parte da região conhecida historicamente por Pequena África, que se estendia no entorno da Praça Mauá até a Cidade Nova. Nas festas ali, nas casas de escravos, se tocava o choro com flauta, cavaquinho e violão, o samba batido na palma da mão, no pandeiro, no prato. Tinha também as danças com sapateados, peneirados e umbigadas. E foi ali que nasceu o samba urbana carioca e que surgiram os sambistas populares. A Pedra do Sal era conhecida como um local sagrado para despachos e oferendas das religiões africanas. Tombada como patrimônio histórico e religioso, dela eram extraídas pelos escravos no século XIX cortes de pedra para a construção de ruas e do porto do Rio de Janeiro, lugar que ficava bem próximo ao mar. Servia ainda como embarque e desembarque de sal, utilizado para a fabricação de couro e conserva de carne. Pequena, de pequena não tem nada, muito menos as atrocidades ali cometidas. Um capítulo vergonhoso da nossa história. Ali podemos conhecer o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, que abriga o sítio arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos, que funcionou durante os anos de 1769 a 1830 e é a principal prova material e incontestável encontrada até hoje sobre a barbárie ocorrida no período mais intenso do tráfico de cativos africanos para o Brasil, depois da descoberta fortuita pela família que ali residia. Não há mais como admitir uma visão equivocada e romanceada sobre a escravidão de africanos e seus descendentes diretos no Brasil. Foram depositados ali restos mortais de dezenas de milhares de africanos brutalmente retirados de sua terra natal e trazidos à força para o trabalho escravo. Igualmente brutal era a forma como seus corpos, despedaçados, queimados e espalhados pelo terreno, cobertos apenas com algumas pás de terra. Apesar de ser considerado o maior cemitério de escravos desse gênero nas Américas, o terreno era muito pequeno para tantos corpos. Dos vestígios arqueológicos históricos vieram a ser testemunhas da ação violenta e cruel sofrida pelos africanos que não resistiram aos maus tratos da captura à viagem nos porões escuros dos navios negreiros que cortavam os oceanos. Esse relato, revelado pela historiografia, é trazido à luz pela arqueologia, repleto de desrespeito e dor, ainda desconhecido por muitos, e não contado nas escolas
e nem sequer é mencionado nos livros de história que têm a escravidão como tema. Então, é preciso contar a história do Brasil por uma ótica não colonialista, a fim de contribuir para revelar o conhecimento e a promoção e a reflexão sobre a importância dos negros para a formação do povo brasileiro. Conceituar patrimônio, território e memórias é dizer que o espaço de memória, patrimônio e território onde a memória cultural é constituída por heranças simbólicas materializadas em textos, ritos, monumentos, celebrações, objetos, escrituras sagradas e outros supostos mnemônicos que funcionam como gatilhos para acionar significados associados ao que passou. Além disso, remonta ao tempo mítico das origens. Certas informações contribuem para que o passado não seja totalmente esquecido, pois ela acaba por capacitar o homem a atualizar impressões ou informações passadas, fazendo com que as histórias não se percam da consciência humana.